Olá, sexto ano, eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu estou aqui dos estúdios Educa Recife para a transmissão dessa aula para vocês e tenho o privilégio de ter comigo Elaine, a nossa intérprete de línguas e sinais. E aí estamos aqui para mais uma aula. Tenho também comigo, daqui a pouco ela dá aquele alô, é a professora Camille Borba, que é a minha parceira de trabalho, professora também de língua portuguesa. Muitos de vocês já conhecem Camille, temos Camille, Viviane, que sempre está interagindo, interagindo aqui no chat com vocês, essa língua portuguesa, não é? Uns chamam chat, outros chat, como vocês chamam? Falem com a professora Camille aí pelo chat, tá? Daqui a pouco, espero que vocês estejam se logando. E aí temos 3 opções, não é, de estar em contato com esta aula. Né? Temos pela TV, e aí vocês, quando estão, não é, assistindo pela TV, precisam da colaboração, compreensão daqueles que estão na casa. E aí espero que vocês contem com isso, alunos e alunas, não é? Pai, mãe responsável, sejam aqueles incentivadores, né, no crescimento do seu filho, esse crescimento educacional, esse aprendizado que vem fazendo esse dever de casa, que é o assistir a aula todo dia, que é seguir a orientação do professor, do chão da escola e também desta aula que estamos aqui contribuindo para esse crescimento, esse avanço neste tempo que está começando a melhorar, e isso é muito bom. Temos também a oportunidade de assistir a nossa aula pelo celular. E aí os QR Code aparece aí na sua tela e vocês podem acessar, não é, sistema Android, iOS, vocês apontam o celular de vocês e aí vocês conseguem acessar, tá bom? E temos a nossa aula gravada que fica no canal de YouTube e aí vocês podem assistir o horário que vocês quiserem, tá? E rever as aulas que já foram gravadas, assistirem depois a que está acontecendo hoje, de língua portuguesa, de história, não é? Ciências, e aí é maravilhoso, matemática, explorem todo este conteúdo. A EMAD existe por vocês e para vocês, tá bom? Então, a professora Camille agora vai dar aquele alô, não é? Aquele carinho, um carisma que ela tem. Olá, lindezas, tudo bem? Já estou aqui logada. Professora Adriana Sabino já está aqui, já deu bom dia. Oh, que lindo! Então, como vocês sabem, a gente já está aqui no chat para responder as dúvidas, para ouvir vocês. Não se acanhe, aproveitem essa aula maravilhosa de hoje e falem aqui comigo, tá certo? Um cheiro. Isso, Sabino, é muita alegria no nosso coração saber que você está aí conectado, ligadinho comigo e a professora Camille. Qualquer coisa, conversa com ela, que ela fala comigo aqui, tá? E aí a gente troca aquela ideia aqui, agora, ao vivo, tá bom? Então é isso, vamos seguindo. O nosso conteúdo de hoje é continuação, não é? Variação linguística 2. E o objetivo da nossa aula é analisar a variação linguística regional de acordo com o contexto interacional. Então, a nossa língua, ela é maravilhosa, ela não é complicada, ela não é difícil, ela é simplesmente maravilhosa. E ela nos atrai a aprender cada dia mais sobre ela. E aí é tão interessante conhecer a nossa língua e todas as suas variações em diferentes contextos. Então, vamos seguindo. Como vocês já sabem, não é? Existem diversas línguas no mundo, existe francês, inglês, espanhol, grego e tantas outras línguas que vocês já ouviram falar e podem ouvir falar nelas
e vocês podem ter acesso a estudar outras línguas, mas a aula é de língua portuguesa. Então, vamos estudar língua portuguesa, tá bom? Então, no Brasil, assim como em Portugal e em alguns países africanos, nós falamos português. Na aula anterior, eu coloquei para vocês os países, não é, que falam a língua portuguesa. E aí, todos falam o mesmo português? O que vocês acham dessa ideia? É o mesmo português falado no Brasil? É o mesmo que Portugal, que os países da África, do continente africano? O que vocês acham? Vocês já ouviram alguém do país, não é, de Portugal, falando a língua portuguesa? Ah, a diferença? E aí, o que é que vocês acham? Sim. E há muita diferença, tá? É compreensível, mas existe uma diferença, um sotaque diferente. E aí na África também é língua portuguesa, mas há uma variação, não é? E aí aqui dentro do Brasil também existem variações, né? Essa variação linguística acontece e é linda e devemos valorizar cada variação linguística, a língua usada em seus diferentes contextos é maravilhosa. Vamos analisar um poema de Oswald de Andrade agora, né? Vamos aí, eu estou chamando vocês, né? Vamos, vocês querem, eu quero, a professora Camille quer, Elaine também. Com certeza. Então vamos lá perceber a variação linguística desse poema. É o vício da fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizer, para melhor dizem mió. Olha a professora querendo colocar outra variação. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. E aí? Qual palavra aí, analisando esse poema de Oswald de Andrade, né, quando ele diz assim, e vão fazendo telhados? Porque cada variação vai, né, se tornando uma construção daquela comunidade. E aí vocês percebem que ele usa aqui exemplos de uma variação linguística usada, não é? Na área rural, e aí ele mostra a palavra correta no dicionário e a língua falada por um falante da zona rural. Então vocês percebem que neste poema, não é o que eu acabei de falar, não é? Usa a escrita falada pelo falante da zona rural que não conhecem a língua padrão. Então, eu deixo aí, né, esses slides para vocês, porque eu sei que essa aula será visitada por vocês e vocês lembrarão, não é, de todo este conteúdo, tá bom? Então, vocês conhecem esta raiz aqui, é conhecida de vocês já foram assim na roça, tiveram esse contato em alguma granja ou alguma área assim rural, e aí viram essa raiz, ou vocês conhecem quando encontram lá no supermercado. Eu acredito, vocês são nordestinos como eu e conhecem. Se tem alguém aqui na nossa escola que veio de outro estado, também pode conhecer de repente, ou de repente de outro país, não conhecem essa raiz. Então, essa raiz aqui no Brasil, ela tem uma variação linguística. E aí, é mandioca ou macaxeira ou aipim? E aí, o que é que vocês acham? Qual é a diferença que existe, né, de estado? Ela é chamada mandioca em todos os estados? E aí, vocês já sabem? Se sabem, vão relembrar. Se não sabem, vão saber hoje. Então, em Pernambuco, conhecemos como macaxeira, aquela que cozinha, que fica bem deliciosa com charque, frango, um ovinho, com um ovo, queijo, carne de sol. Então, são pratos assim deliciosos, servidos nos restaurantes
regionais, né? E aqueles que vêm nos visitar ficam enlouquecidos. Eles enlouquecem, não é, com esse prato. Só que aqui no Nordeste, conhecemos também, como chamamos de mandioca, aquela que se faz a farinha para comer aquele delicioso feijão. A farinha que é feita, ela é feita de mandioca. E aí aquela mandioca que se come e cozinha, que se come também, né? Aí eu já estou fazendo a misturada. Aquela que cozinha, que é servida com queijo, carne de sol, essa é conhecida como a macaxeira. E a que faz a farinha é a mandioca. Só que aquela que se come, cozida em outro estado, é chamada, não é como em Minas, de mandioca, que é a que chamamos aqui, a que faz farinha. Então, a que cozinha lá é chamada de mandioca. E em São Paulo, essa é chamada de aipim. Vocês percebem que o estado de São Paulo, de Minas, Pernambuco, é Brasil. E há uma variação linguística. Então, cada região tem suas diferentes variações linguísticas. Então, a nossa língua, ela é maravilhosa. E aí, essas expressões que eu coloco agora, é conhecida para vocês? Professora. Sim, professora Camille. É importante lembrar, né, quando a gente fala de variação regional, que seria até impossível a gente falar realmente a mesma língua, com as mesmas expressões, quando o Brasil é um país enorme, com dimensões continentais. Não sei se vocês sabem, mas Pernambuco é do mesmo tamanho de Portugal. Então, veja, um único estado aqui tem tamanho de um país. Então, assim, é normal que a gente tenha essas variações, o que não quer dizer que alguma variação seja mais correta que a outra. Não é isso? Isso, professora. E é normal a gente ter essas... E é até engraçado, né? Quando a gente conhece alguém de outro estado, e aí você percebe essas mudanças. A professora Adriana citou a macaxeira, a mandioca, mas tem também a mexerica, né? Sim. Tem, que aí Bem lembrado, ou Camille. mexerica, laranja-cravo, tangerina ou bergamota, que eu acho bem interessante, assim, não sei se vocês sabiam. Não. Mas o que é que torna a nossa língua uma só, né? A gente tem que ter um centro, o quê? Um centro mais estável. Sim. Né? Isso a professora Adriana vai falar para vocês aí, ó, mais pra frente. Eu tô aqui adiantando a aula dela. Muito e falem legal. comigo aqui, ó. Estou fazendo perguntas para vocês. Respondam, tô aqui. Isso, professora Camille. Vejam, já conheciam essa palavra bergamota? Eu não conhecia. Eu conhecia laranja-cravo, mexerica, e aí agora vem mais uma palavra para o nosso dicionário regional, não é? A nossa variação regional. Camille Borba fala para a gente, bergamota. Também é o nome da laranja-cravo, da mexerica, não é? Conhecida por todos nós. Então, temos essas expressões aí, suave na nave, falou, não é? Dizendo assim, estou indo embora, tchau, né? Falou, já estou indo. E aí? Movei. E aí, vocês convivem com esta linguagem no seu dia a dia? Então, essa linguagem é falada, não é? Muito no meio dos jovens, dos adolescentes, das crianças que convivem também. E aí a professora de língua portuguesa, as professoras que estão aqui, será que elas estão utilizando, elas utilizam, os outros professores utilizam essa linguagem? Não, né? A nossa linguagem não é essa. Então, vocês lembram que lá no início eu falei que a língua, ela é maravilhosa porque ela é falada em diferentes contextos? Esse contexto aqui, não é? Dessas colocações, desses balões, é um contexto da linguagem coloquial, aquela falada entre amigos, não é? Entre pessoas chegadas, como falam os meus alunos queridos. E aí, então vocês percebem que a forma de falar muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Então, isso é muito importante, você perceber que os contextos mudam, a época, não é? E também
os diferentes contextos, as necessidades. Às vezes você está em um grupo onde a linguagem que você deve falar deve ser a coloquial para deixar esse grupo mais à vontade, não é? Mas existe outro grupo onde você precisa da língua padrão, não é? Então, da linguagem formal e não da informal. Então, é necessário estudar a língua portuguesa em seus diferentes contextos. Então, o nome disso é variação linguística, que é o tema da nossa aula de hoje, que vocês já estão aí todos envolvidos por esse tema. Vocês podem perguntar, né? O que é isso, professora? Isso é diferentes modos de se expressar em uma única língua. Então, a língua é portuguesa, mas ela tem diferentes modos de se expressar. E às vezes, eu não sei vocês, bate aquele medo de repente, em diferentes contextos e em diferentes grupos. Não sei se acontece isso com vocês. Aquele medo, não é, de abrir a boca e se expressar, falar a língua portuguesa. Será que eu vou falar corretamente? Será que o que eu vou falar aqui não vai ser aceito por este grupo? E aí é nessa hora que você deve falar sem medo a nossa língua portuguesa e também conhecer, se abrir para conhecer, não é, os diferentes contextos e os diferentes grupos, qual é a sua linguagem, não é, a linguagem entre os sufistas, entre outros grupos que nós temos, outras tribos que participam, não é? Estão inseridas na nossa sociedade e a linguagem dele também importa para a gente. E é interessante. Agora vamos estudar os tipos de variações linguísticas. Então, nós temos a variações históricas, porque aconteceram várias, não é? Mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Não é? Os anos se passaram e houve mudança, não é? Também na nossa língua portuguesa. E aí antes, não é? Lá muito atrás, nós tínhamos o vossa mercê, era escrito assim. E aí depois mudou, transformou e foi para vós me ser. Né, uniu a palavra vossa com mercê. E aí depois ela houve outra mudança histórica. E aí nós temos agora o você. E aí às vezes também criamos já foi criada outra variação que é VC, não é? Abreviaturas que é falada no lugar da palavra você. Então, tudo isso é mudança, é variação histórica. Diferença da linguagem devido à região, como mostrei para vocês, o exemplo da macaxeira, do aipim, da mandioca, não é? Tem a laranja cravo, a mexerica e a bergamota. Então, e outros, se formos pesquisarmos, vamos perceber várias palavras que há uma variação linguística. Então, variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante, como citei para vocês. Se você for lá e conhecer um grupo de sufista, eles têm palavras que não são conhecidas pelo grupo de professores, o grupo de médico, o grupo de advogados, né? Outros grupos sociais. E aí, se você for lá num grupo, uma roda de capoeira, eles têm outra linguagem. Eles falam palavras que para a professora Adriana seria nova. Se você for lá num grupo de motoqueiros, você vai perceber que existe também outro tipo de linguagem. Existem palavras que seria nova para mim e para você. Então, observe alguns exemplos. Amarradão. Não é? Quando uma pessoa está muito feliz, diz eu estou amarradão, não é? Naquela menina, naquele menino, eu estou amarradão naquilo que eu estou fazendo agora, eu estou amarrado, vou dizer assim, eu estou amarradona na minha sala de aula do 6º ano. Então isso é legal, né? Então é uma linguagem, é uma palavra usada, não é? Por alguém que está feliz. Arrebentar, esta palavra aqui, né? Ela é polissêmica, por quê?
Porque ela tem dois sentidos. Esse é um verbo, arrebentar. Também tem um sentido de algo estourar, não é? Mas também significa se sair muito bem em uma determinada situação, não é? A gente diz assim, vai lá e arrebenta. Olha, fulano arrebentou hoje na apresentação do trabalho. Ele ficou totalmente desinibido, apresentou numa boa, ele arrebentou, ela arrebentou. Usamos essas expressões no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, cabuloso. E aí, já ouviram essa palavra fulano? É muito cabuloso, viu? Olha, ela é cabulosa, não é? Significa doideira, esquisita, estranho. A imagem aí já diz, né? Fala mais do que tudo. Bem interessante. E caldo? Caldo é uma linguagem, não é? Quando o surfista cai da prancha. E aí vocês percebem que a palavra caldo também é uma palavra polissêmica, né, professora? Porque significa outra. Professora Adriana, eu lembrei agora de um caso. Meus pais moram em Minas Gerais, né? Em BH. E lá, o que a gente chama de caldinho aqui, Sim. e você pede um caldo lá, o caldo é uma sopa. Isso. Então, a gente que está acostumado a pedir um caldinho, assim, aquela porção menorzinha, né? De feijão, de peixe. Sim. Lá vem uma terrina, assim, vem um bowl, vem É. uma cumbuca, como a gente diz aqui, cumbuca. cumbuca, certo? De sopa. Porque lá a sopa é caldo. Pois é. Então, a gente pede caldo, caldinho, mas não peçam, assim, a não ser que vocês querem tomar Uma sopa. uma porção generosa de sopa, não peçam caldo em Minas Gerais, porque não é a mesma coisa daqui. Lembrei só que aí também não. Outra Ótima polissemia, memória. o caldo como sopa e o caldo como essa queda do surfista, Sim. né? Quando a gente leva o caldo do mar, Sim. né? E aí, quando vocês estiverem lá, né, na praia, convivendo com alguém, ele levou um caldo, ou está assistindo aí um campeonato, esse caldo é a queda da prancha, não é? E para a gente é o caldo de feijão, não é? O caldinho do manguzá, lá em Minas, a sopa, eu não posso pedir uma sopa, eu tenho que pedir um caldo de mandioca que é delicioso. A professora Camille trouxe para mim agora uma memória muito boa de Minas. Então é isso, minha gente, é a variação linguística maravilhosa que acontece na língua portuguesa. Colocar pilha, pilhar, não é? Fulano está pilhando cicrano, usamos assim, né, na nossa linguagem coloquial. Pedro está pilhando Manuel, não é? O que é isso? Colocar pilha, é incentivar, fazendo pressão, aborrecer, não é? Alguém. Então, é muito usado essa linguagem, não é? Pilhar, colocar pilha. Ó, fulano, para de colocar pilha nele, não é? Quando alguém já está irritado e o outro está lá, não é? Provocando, querendo gerar mais situações, deixar, não é? Os nervos à flor da pele. Então, pilhar também uma palavra usada, não é? Uma variação usada no dia a dia de vocês. Brother significa uma palavra, né, da língua inglesa, que significa irmão. É uma expressão usada no cumprimento de surfistas ou amigos próximos. Fala, meu brother. Não é? Então, muito usada. Também é uma variação linguística aqui, não é? E o que vocês entendem, vocês sabem, não é, sobre o que é preconceito linguístico? E aí existe preconceito, não é, contra a raça, posição social, classe social. E o preconceito linguístico, vocês acham que existe? E aí? O que vocês sabem sobre isso? Eu falei do medo de se expressar, o medo de ser rejeitado através da fala, porque o mundo nos lê através da nossa fala, não é? Quando falamos, as pessoas estão fazendo uma leitura a nosso respeito. E aí essa pessoa é letrada, essa pessoa foi para a escola, não foi para a escola, não é? E aí muitas pessoas dizem assim, na sua simplicidade, eu não sei ler, eu não fui para a escola, então eu não sei me expressar direito. E aí, minha gente, será que existe um preconceito linguístico? O que é que vocês acham? Comenta com a professora Camille aí, tá? Preconceito linguístico afirma que determinadas variedades linguísticas são melhor do que outras, gerando um preconceito ao modo de falar
diferente daqueles que se configuram como os corretos. E aí, professora Camille, alguém falou alguma coisa? Eu perguntei aqui se eles já ouviram falar de preconceito linguístico, né? Mas ninguém respondeu ainda. Sim. Mas a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre como, às vezes, há de fato esse preconceito, esse mau olhar em cima das variações menos prestigiadas. Acho que não cabe a gente falar muito em erro, mas em variações que são Sim. menos prestigiadas. Sim. E a gente sempre lembrar que a linguagem é uma roupa, né? Sim. E que a depender da situação, a gente pode sim falar uma variação mais informal. Uma coisa somos nós duas agora, nesse Sim. contexto interacional de aula. A gente vai usar aqui a variante mais prestigiada que a gente conseguir. Mas quando acabar aqui a aula, a gente vai o quê? Fofocar na nossa variação Sim. menos prestigiada, né? Porque é isso, a linguagem vai se adaptando. Então, não tenham medo também, certo? E não façam isso. Isso. Bom. Então, minha gente, ela com seu carisma passa assim a visão dela, não é? Sobre a língua portuguesa, a variação linguística. Mas aí reforçamos aqui a importância do estudo da língua padrão para ser usada no momento que você precisar, no contexto que você precisar. Mas é importante também perder esse medo de se expressar, de se colocar. E aí é interessante porque se alguém está usando a linguagem formal, estamos aprendendo. Se alguém está usando a linguagem informal, a linguagem que aquela pessoa tem, também é momento de aprendizado. Então, vamos aprender a língua, não vamos deixar que o preconceito, o medo, roube a preciosidade que é, minha gente, conviver, se relacionar em diferentes contextos. Então, agora é a vez de vocês. Pesquisem outras variações linguísticas de outros grupos sociais, tá? Se envolvam, se relacionem. Isso é uma preciosidade. E não deixa de fazer isso no seu dia, tá bom? A nossa aula está chegando ao fim. Professora Camille, se despede aí dessa turma maravilhosa. Que pena, né, que já chegou ao fim. Um beijo para Maria e para Sabina, que estavam aqui no chat. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Até a próxima. Estejam aqui, viu, que eu também estarei. Um beijo para vocês. Maria, Sabino, aproveita aí o seu dia, conversa com seu avô, sua avó, seu tio, seu pai, sua mãe, conversa com diferentes pessoas e já começa a fazer essa pesquisa e vê alguma palavra que está no vocabulário das pessoas e já escreve aí, traz pra gente na próxima aula, tá bom? Então, gente, fica aqui o meu abraço, minha gratidão, não é? A Elaine, a nossa intérprete, professora Camille, Billy Bia, que fica aqui por trás dos bastidores, fazendo com que esta aula aconteça. E também a professora Isabel e Cláudia vão estar aqui, fazendo aula maravilhosa para vocês. Continuem aí conectados, tá bom? Um abração, beijo e até a próxima.